Glória a Deus. Hoje é o dia que nós comemoramos o quê? A Páscoa, né? A morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E quinta-feira eu ministrei sobre que a base da nossa fé, né, da fé bíblica, toda vez que nós estamos aprendendo sobre fé, e nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, nós vemos que a base de nós até pedir uma casa, um carro, igual o Edmar testemunhou da moto, ela tem que estar baseada na nossa salvação. Senão nós começamos a pegar caminho errado, né? Então sempre eu falo assim para as pessoas, né? Então vamos dar um exemplo. A primeira proposta de Deus, ela é para poder não deixar nós errar o caminho. Então, quando nós vamos construir uma casa, nós precisamos ter um alicerce bom. E a Bíblia fala, né, que o nosso alicerce é os ensinamentos dos apóstolos, mas o fundamento desse alicerce é a rocha, é Jesus. Então toda a proposta de Deus, ela tem que estar sendo, você tem que estar sendo evangelizado a respeito da salvação. Não pode sair disso. Quando nós saímos disso, nós começamos a fazer de Deus o nosso provedor, né? Aí nós começamos a transformar em pessoas religiosas. Nós começamos a perder a essência daquilo que nós fomos chamados. A salvação, ela é a base, né, para nós buscarmos todas as outras coisas em Deus. Todas as outras coisas. Por quê? Porque na hora que você vai receber alguma coisa de Deus, a moto do Edmar, né, pode ser uma armadilha. Uma armadilha permitida por Deus. E a nossa fé, ela tem que ser uma fé salvadora. Após nós sermos salvos, nós vamos ter um inimigo em potencial, que é o diabo. E o diabo, o que alimenta ele e o que dá razão para ele, é o pecado. E o pecado não é para nós o matar, o roubar, o mentir, o fazer ser mal. O pecado nosso é nós querer andar no nosso entendimento. E para nós não andar no nosso entendimento, nós temos que ler a palavra. Nós temos que conhecer a palavra, meditar na palavra e obedecer a palavra. O diabo, o mundo jaz no maligno, então ele vai usar o quê? O mundo para poder te tirar da salvação, pegar você. Então o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que no dia que o Senhor vier, o noivo vir, ele vai só levar a noiva prudente. 5 nécias e 5 prudentes. Só as prudentes. E nós vamos ver que aquelas prudentes tinham algo diferente das normais. As normais tinham uma vida de buscar a Deus, tal, mas eram normais. Mas as prudentes eram cheias de azeite. Elas tinham azeite de sobra. Elas tinham mais do que o suficiente para as suas necessidades. E a nossa necessidade não é resolver o nosso problema. A nossa necessidade não é nós ganhar mais. A nossa necessidade não é essa. A nossa necessidade é priorizar, entende? O reino de Deus e a sua justiça. Quando Jesus morreu, então ele morreu e ele ressuscitou. Ele morreu por quê? Porque nada que nós fazemos de bom pode purificar nós do nosso pecado. Mas a morte e ressurreição de Jesus,
ela nos purificou do nosso pecado, ela nos redimiu e nos resgatou. Ela também nos justificou. E pela morte de Jesus nós somos salvos. E nada do que nós fazemos de bom pode nos justificar diante de Deus. Um criminoso, quando ele comete um crime, ele vai ser julgado. Ele vai ser julgado por quê? Por aquele crime. Então ele pode ser absolvido se ele falar assim: não, mas eu sempre fui bonzinho, paguei minhas contas direito, não traí, não roubei, não matei, eu só cometi esse crime. O juiz vai absolver ele? Hein, gente? Não. E o que é que vai fazer com que aquele cara seja absolvido? É a pena. A pena é que vai, a penalidade é que vai pagar por aquele crime. Então o nosso crime, ele só poderia ser pago pela nossa morte, condenação eterna, separação de Deus para sempre. Toda alma está condenada a morar no inferno, no lago de fogo. Mas Jesus, ele veio, se fez um de nós, com uma missão: pagar pelos nossos pecados, nos absolver de toda a sentença do pecado, toda a maldição do pecado. E para isso Ele quer nos lavar, nos purificar de todo o nosso pecado. Nós temos esse direito. Porém, olha bem, o alimento da nossa maldição, a força da nossa maldição é o pecado. E também o que nos faz pecador não é nós cometer pecado, é o nosso livre-arbítrio e nós começarmos a andar pelo nosso próprio entendimento. Então preste bem atenção. Havia duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora preste bem atenção. Tinha problema com a árvore da vida? Tinha, gente? Não, o homem, a árvore da vida estava lá, chamava árvore da vida. Qualquer homem esperto, ele ia viver só da árvore da vida. Mas a segunda árvore chamava árvore do conhecimento do bem e do mal. Preste bem atenção. Bem e mal. Então, quando nós estamos buscando a Deus na igreja, então você tem que entender que todo o Novo Testamento foi escrito para a igreja, povo de Deus. Quando nós estamos na família de Deus, na igreja local, aquela igreja, ela vai procurar fazer toda a vontade de Deus. Quando ela está fazendo a vontade de Deus, ela está salva. Por quê? Porque ela não está fazendo a sua vontade. Então, o que o diabo vai usar para nós fazer a nossa vontade? É a nossa ansiedade. Então lá na tua casa, todos nós podemos estar desviados, simplesmente por estar fazendo as coisas do nosso jeito, na nossa casa, no nosso trabalho. Nós viemos aqui na igreja, não tem nem jeito de errar muito, porque nós só fazemos o culto e tal, mas se nós for fazer algo mais aqui, algo mais, você tem que entender o seguinte: nós vamos ter que andar em unidade. Agora preste bem atenção. Se você sai da igreja e lá no teu trabalho, lá na tua casa, ou lá na rua, ou na sua particularidade, você fazer a tua vontade, você não está sendo a igreja do Senhor. Você está sendo religioso. Por quê? Porque você em tudo tem que orar, pedir para Deus
e prestar atenção no que o Espírito diz mas você prefere desobedecer. Se o pastor estiver falando assim, guarda 20% do que você ganha, prova que se você não fizer de tudo para guardar 20% do que você ganha, prova que você não está querendo ser igreja, você quer andar do teu modo de pensar. E isso é sério, por quê? Porque nós estamos comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a maldição está ali. A força do diabo está ali, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é o domínio de Satanás. Satanás falou assim para Jesus: tudo isso me foi dado, e eu dou a quem eu quero, porque a mim me foi dado, eu dou a quem eu quero. Quem que deu para o homem? Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele entregou a autoridade dele, o reino dele, o domínio dele, e isso vai ser construído através dele a Satanás. Então, quando nós estamos buscando a redenção de Jesus, nós temos que entender, é de graça, é pela graça, eu entrei nela. Só que a Bíblia diz assim: segui a paz com todo. E a santificação, quer dizer, a santificação, a dedicação, ao qual sem ela ninguém verá ao Senhor. Se cada um de nós estiver andando no nosso entendimento, por exemplo, e o entendimento seu não é o que o teu pastor fala, não é a direção que Deus deu para a igreja, não é o que a igreja toda está recebendo, mas o teu segmento está sendo a tua maneira de pensar. Agora, a tua circunstância pode ser diferente dos outros irmãos da igreja, mas a palavra é a mesma, o princípio é o mesmo, e Deus tem um plano na tua vida. Se você andar de acordo com o seu entendimento, querido, eu sinto muito te dizer, você está correndo do plano de Deus para a tua vida. Mas se você começar a correr atrás daquilo que Deus fala, mesmo sabendo que você é o coração, mas você vai falar para Deus: Deus, eu entrego meu coração nas tuas mãos, eu ponho isso nas tuas mãos, Deus. E você priorizar a palavra de Deus, as bênçãos de Deus vão te seguir e vão te acompanhar. Às vezes os irmãos sempre tem umas perguntas: pastor, aonde que eu estou errando? Não é um, dois não, quase todos falam. Aonde que eu estou errando? Porque eu estou fazendo tudo certinho. Eu sempre falo assim para a turma, eu falo assim, é duas coisas que a pessoa não acerta, é propósito e motivação. Entende? Propósito e motivação errado faz com que nós desobedecemos o comando simples de Deus. Quando Deus dá um comando para todos, é claro, entendeu, né, que todos vão se sacrificar por aquele propósito. Mas a ideia não é sacrificar só, a ideia é você não fazer o que o teu coração quer, é não deixar você dirigir tua vida. A ideia é você ir contra você mesmo. Por quê? Porque o você mesmo é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Ela tem dois lados. Ela tem as pessoas que conhecem o bem, mas preferem não obedecer. E tem as pessoas que conhecem o bem e resolvem obedecer. Então, elas estão na mesma árvore. O bem e o mal. O bem e o mal. O bem e o mal. Aqui não é questão de o certo e o errado. É a mesma coisa. O problema aqui não é certo e errado. O problema aqui é a árvore do andar segundo o seu entendimento. Nós não podemos andar segundo o nosso entendimento. Nós temos que andar segundo a palavra do Senhor. A Bíblia fala assim: se você tiver o que comer, que beber, estejai-vos contente.
Agora, não, mas eu não tive carne hoje para comer. A Bíblia não está falando que é para você, esse é um entendimento seu. A Bíblia está falando que você tiver o que comer e que beber. É para estar contente. Se você tiver suas necessidades básicas supridas, é para você estar super feliz e dar graças a Deus. Se não tiver, também não é para reclamar, é para orar, pedir para Deus. Pedir, Deus, eu não tive o que comer hoje, eu estou de jejum, louvado seja teu nome, eu preciso de comida. E eu duvido, né, que Deus não vai providenciar. Então nós não precisamos. Agora a Bíblia fala assim: a ninguém deveis nada a ninguém, exceto o amor. Mas você vai lá na venda do Joaquim, né? Na minha época era venda, né? Me dá um pacote de arroz, uma coisa aí, marca para mim, seu Joaquim. Marco. Você deu um jeito, né? Você não tinha dinheiro para comer. Agora você foi gastar o dinheiro que você não tinha, né? Comeu, vai jogar ele na fossa. Daqui 2 dias, aquela comida. E daqui 30 dias você está pagando a comida que foi para a fossa há 28 dias atrás. Aí, querido, se você sair fora de si, né, e ficar julgando você mesmo, você vai ver quanta palhaçada o homem faz. Porque ele quer um momento. Ele quer resolver um problema de momento. E ele faz as coisas fora da ordem, fora do momento, fora do tempo. Então, quando a Bíblia chama nós para a salvação, nós somos perdoados, olha bem, para ter uma nova vida. 2 Coríntios 5, 5 o que mesmo? 2 Coríntios 5, se alguém está em Cristo, 5,17, 5,18, 5,17, põe lá para mim, filho. Ó, quem está unido com Cristo é nova. Ele é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos, gente? Hã? Ele é da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele é da árvore da... Ó, conhecimento do bem e do mal é a árvore que condenou o homem. É o livre-arbítrio, é você procurar saber o que é certo e errado e fazer o que você entende. Agora, a árvore da vida não, a árvore da vida ela vai te dar um comando e você não vai ficar contestando, querendo entender, querendo coisa, você vai obedecer. Pastor, então eu tenho que obedecer cegamente quando o senhor fala uma coisa? Não, você tem que obedecer o ensino bíblico. O pastor não está ensinando. Ah, mas todo mundo compra fiado. Tem um cara que falou para mim assim: mas todo mundo vai lá no arcanjo, então todo mundo que vai lá é condenado? Eu falei assim: então, mas você é todo mundo então? Todo mundo. Você vai numa igreja porque todo mundo está indo lá. Então, quer dizer, aí a gente vê, né, que nós somos marionete de manobra. Agora, a Bíblia não está falando que é para você obedecer cegamente. A Bíblia está falando que é para você obedecer a homem. Ela está falando para obedecer a palavra. Ó, se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples para a Carmen, para a Ana Paula, né? Também. O que vocês duas me dissem
todo mundo tivesse me obedecido cegamente, desde quando começou o ministério. Tivesse me obedecido cegamente. Fala assim, não, eu vou obedecer, pastor, o seu estilo de vida, vou levantar cedo. Teve gente que eu até mandei trabalhar de banha fria. Falei, vai trabalhar de banha fria, rapaz, para pegar jeito de homem, de trabalhador. Ninguém obedece. Agora, olha bem, como é que uma pessoa, ela vai se dar bem? É se ela obedecer. Por que não obedece? Porque não aceita. Não aceita. E não aceita por quê? Porque quer andar segundo o seu entendimento. Isso que o pastor está falando é um absurdo, eu não vou obedecer. Então, a pessoa não sabe que Deus está querendo transformar a nossa natureza. A nossa natureza, querido, ela está dando força para o diabo. Desculpa de eu falar. Fazendo o que é do diabo, você não vai ter o que é de Deus. Preste bem atenção nisso. Tudo aquilo que eu faço que é do diabo, não vou ter aquilo que é de Deus. Agora, se eu fizer o que é de Deus, eu vou ter tudo o que é de Deus. Aí tudo que Jesus fez, querido, foi para que nós tenhamos uma vida. Olha aqui que a Bíblia diz: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Então, olha bem, Jesus veio trazer o reino de Deus sobre nós. Quando você é salvo, você recebe o reino de Deus, o poder de Deus para ser feito filho de Deus. Só que daí, né, esse filho de Deus, ele tem que andar sobre a palavra de Deus. Vai ter duas naturezas dentro de você. Uma do Espírito de Deus e outra da carne. Então, você não vai perder o Espírito Santo de Deus, mas você vai enfraquecê-lo, você vai apagar a chama, você vai perder a sensibilidade do Espírito e você vai cada vez andar mais no seu entendimento. Como é que eu faço, pastor, então, para voltar a ter a sensibilidade do Espírito Santo? Sacrifício. Esse sacrifício, o que é? Eu começo a obedecer a palavra. Eu começo a fazer sacrifício. E não posso ficar fazendo sacrifício, querido, baseado na manifestação do poder de Deus, mas tem que fazer sacrifício baseado na palavra, porque na manifestação do poder, a alma se emociona e obedece, sacrifica, doa, dá. Mas na hora que vem a prova, a pessoa não aguenta. Por quê? Porque quando vem a prova, não vai ter aquela emoção. Quando vem a prova, a pessoa vai perder. Agora, quem pratica a palavra, quando vem a prova, ela não obedece emoção, sentimento, prazer, ela obedece à palavra. Vamos dar um exemplo, ó. Eu trago qualquer pregador, vamos trazer o Breno aqui de novo. Você vai ver que a igreja começa a vir um monte de gente. Por quê? Novidade, emoção, e recebe uma profecia, e o cara fica animado, e não sei o quê, papapá, tá. Aí o cara recebe aquela palavra, mas no dia a dia ele vai indo, o tempo vai passando, ele esquece. Ele apaga aquela emoção. Vem o dia a dia, as coisas que ele já está acostumado, o tédio. E a pessoa começa a andar por outros valores, por outra motivação. E aí, né, se afastou do projeto, da palavra de Deus que recebeu naquele dia, que estava aberto, que tinha uma novidade, que a emoção ajudou. Então, nós não podemos confiar, a Bíblia fala que nós não podemos confiar na carne. Então, o que eu tenho que fazer? Olha bem, quando eu tenho muita vontade de algo, o que eu faço? Primeiro eu luto com aquele algo, eu ponho e tal. Eu começo a colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Eu começo a priorizar mais a igreja. Mas estou com aquela vontade, todo dia. Aquilo não sai da minha cabeça, aquilo é uma luta. E tal, eu começo a
Aí eu começo, controlo aquilo. Aí se aquilo for de Deus, né? Se aquilo for de Deus, eu não posso deixar aquilo se transformar em algo do mundo, né? Então o que eu faço? Eu priorizo a Deus. Aí aquilo vai me alcançar. Vai vir atrás de mim, no tempo certo vai me pegar aquilo. Vamos supor assim, que eu agora invoco, né, igual o irmão aqui, que é uma moto, né? E ele... Então, quando eu quero algo desse tipo, o que eu faço? Eu fico... Por quê? Porque eu ensino para vocês aquilo que eu vivo. Então eu começo a buscar mais a Deus, começo a colocar aquilo diante de Deus, eu espero para comprar, às vezes, mesmo tendo condições, eu espero para comprar. Entende? Se o negócio ficar muito fácil, eu não sentir paz, eu também não... Já errei nisso aí? Já. Não é legal, gente. Mas a bênção de Deus persegue e alcança a gente quando a gente prioriza Deus. Eu já aprendi isso, né? Para que eu pudesse ter dinheiro, pergunta para minha esposa quantos sacrifícios nós fizemos no começo. Quantas coisas nós deixamos, controlamos, e não era, nós fazia jejum de comprar. E não foi um, dois, foram muitos. Entende? Eu estou falando disso por quê? Porque a maioria não quer que toque no assunto de dinheiro. Por quê? Porque é teu problema. Sabe por que as pessoas não gostam de falar de dinheiro? Porque é o problema delas. Agora olha bem, se eu te falar que é o teu problema, mas é a ferramenta de Satanás que está na nossa vida. É o financeiro. Entende? Satanás ele tem 3 forças na vida do ser humano. 3G. Garoto, glória e grana. Tá? E os 3 andam junto. Porque desde quando a gente vai crescendo, a nossa vontade de vestir uma roupa melhor, de ter uma aparência melhor, é por causa de sexo. É por causa de ser aceito, é por causa de atrair. E a gente vai ficando velho, é a mesma coisa. A gente quer vestir uma roupa, né? O que move aquilo é a nossa natureza humana. Por isso que nós temos que se vestir conforme o Espírito guia. Às vezes você está com vontade de se vestir meio provocante, faz ao contrário, veste uma roupa de crente da congregação, né? Faz o contrário. Às vezes, né, você está se achando muito, querendo parecer um... Faz o contrário. Entendeu? Rapa a cabeça. Fica feio. Anda feio, despenteia. Manda a Carmen despintar o cabelo. Né? Faz isso. Faz isso por quê? Porque às vezes você precisa fazer isso para poder tirar a vaidade, o orgulho. Entende? É uma maneira de você se humilhar diante de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida, que eu não quero ir para o inferno. Porque olha bem, nós somos salvos para as boas obras que Deus preparou para a santificação. A santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Nós não somos salvos pela santificação, mas para. Nós não somos salvos pelas obras, mas é para as boas obras. E se nós não entrar nas boas obras, nós não temos o reino de Deus. Nós não temos a sua justiça. Nós não temos a sua purificação. Por quê? Porque Jesus ele vai só purificar o arrependido. O arrependido não faz mais aquilo. O arrependido ele está voltando do lugar que ele estava. Ele não vai mais para aquele lugar. Ele está saindo daquele lugar. Agora o crente, querido, ele quer receber uma bênção para voltar para o lugar da ambição, da vaidade, do orgulho.
da glória, da garota, Então, olha bem, não se orgulhe o sábio na sua sabedoria. É orgulho. Eu sei mais do que o pastor. Às vezes as pessoas, a maioria delas, tem todos os pecados, todos os aguilhões de Satanás estão prendendo essa pessoa. Ela tem tudo. Ela se sente mais sábia do que os outros. Entende? Às vezes é uma pessoa que não tem nada a ver. É uma ignorância que dá até medo, mas se acha mais sábio. Se acha mais capaz do que o pastor, do que o seu professor, do que o seu patrão. Entende? Não se orgulhe o sábio na sua sabedoria. Diga comigo, armadilha, guilhões de Satanás. Porque o cara, quando ele é sábio de verdade, ele é simples, ele é humilde, ele valoriza as outras pessoas. Né? Olha, não se orgulhe o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força. E o que é o forte? Aqui o forte é a mulher bonita, é a mulher bem vestida, é a mulher, né, arrumadona, aquela potrancona, bonitona, que quer se aparecer. É um homem, né, que não vai na academia para poder ter saúde, ele vai na academia para poder se achar. Né? Forte na sua força, que busca aparência física. Esse tipo de pecado, já tinha. Quando é que você pode ver que o apóstolo Paulo ministra sobre os gregos, né? Os gregos buscavam sabedoria, tinha aqueles negócios da competição, né? Academia já tinha naquela época, gente. Os caras aqui, pode ver aquela figura antiga dos caras. Isso é guilhão de Satanás. Né? E a gente vê, querido, que a maioria dos crentes às vezes estão presos em todos os aguilhões, guilhões de Satanás. Aí fala assim, o rico na sua riqueza. Não se orgulhe o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza. Tem gente, querido, que ele acha que porque ele tem dinheiro, ele é mais abençoado do que todo mundo, que Deus aceitou ele, eu conheço, né, bastante gente, né, que fazia coisa errada, era crente, e eu ia conversar com eles, as coisas que estavam fazendo errado, né, por amor, né, sabe o que eles falavam para mim? Mas Deus está abençoando, olha, nós estamos crescendo, nós estamos não sei o quê, Deus está aprovando a nossa vida, não precisa se preocupar não, irmão Trovati, pode ficar tranquilo. E ainda mandaram eu cuidar da minha vida, eu falei, tá bom, vou cuidar da minha vida, mas posso dizer uma coisa para vocês? Não dá certo. Não tenho um pingo, entende? De inveja, de ciúme de vocês. Eu só estou aqui para dizer para vocês, eu quero que vocês prosperem 1000 vezes mais. Mas se tiver um pecado, que vocês vão subir, mas o tombo vai ser grande. E não tem um que não acontece, cai mesmo. Por quê? Porque crente, querido, crente, quando ele faz aquilo que não é de Deus, ele entregou a vida dele para Satanás. O do mundo, Satanás nem liga de morrer bem, de coisa, porque vai tudo para o inferno. Mas o crente não, o Satanás ele quer acabar com a vida do crente, porque ele não quer que aquele crente seja usado por Deus. Ele não quer que aquele crente seja uma arma do Espírito Santo. Entende? Ele não está contente só de levar o crente para o inferno, ele também quer paralisar aquele crente. Então o que acontece? Para ele ter essa autonomia, essa autoridade, ele precisa levar aquele crente ao pecado. E quando ele leva o crente ao pecado, a sentença, a Bíblia fala bem claro, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Mas o pior
Se nós não formos dirigidos pelo Espírito Santo, nós não temos chance. E ser dirigido pelo Espírito Santo é muito simples. Diga comigo, é muito simples. Primeira coisa, olha bem. Deus, Ele ensina a igreja local, onde você frequenta. Deus ensina. Você dedicou em primeiro lugar aquilo que Deus está ensinando à igreja? Diga comigo. Dedicou em primeiro lugar. Porque as outras coisas, cada um tem uma realidade, cada um tem um propósito, uma vida, um dom, um ministério. Mas quando eu uso meu dom e meu ministério para me dedicar em primeiro lugar àquilo que Deus coordenou na igreja, por exemplo, você ouviu o pastor falar negócio de guardar dinheiro, né? Eu estou falando, e Deus está mandando vocês fazer isso aí. Aí você sente lá no coração que pegou, bateu, que isso foi com você. Às vezes está falando assim, o pastor está falando isso dirigido por mim. Para mim isso. Só que, querido, às vezes, uma pessoa porque está comigo direto, junto, acha que é porque eu conheço ela, falo com ela. Mas, querido, e como que você me explica que quantas pessoas, fora esses chegam em mim e falam assim, pastor, o senhor está jogando na minha cara, né? O senhor está pegando no meu pé, o senhor está pregando só para mim, pastor. Então, a palavra é para todos. A palavra é para todos. A palavra é para mim também. Entende? Agora, essa palavra, querido, é também para quem já faz. Só que é para quem já faz, mas não é para obedecer, é para continuar. Vamos, gente? Continuar. Então, não fica em paz você que já faz. Você fala assim, opa, eu não posso vacilar. Né? Então, olha bem para você entender, a salvação, ela é um presente de Deus. Para quê? Para você ter uma nova vida, segundo o propósito de Deus. E Deus quer que você viva essa nova vida, não dando lugar ao diabo. Então, o que Pedro fala? Vigiai e orai, porque o diabo é vosso adversário. E ele fica ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Na hora que uma coisa, querido, virou uma prioridade na tua vida, e aquilo não está agradando a Deus, aquilo lá o diabo já te tragou naquilo. Na hora que você gosta de uma coisa, e aquilo, querido, virou uma prioridade, Deus não agrada daquilo, o diabo te pegou em outra área. Na hora que você, querido, você vai criando prisões. O diabo, ele é um leão sem dente. Entende? Que não faz nada para nós. Mas cada vez que eu tenho uma atitude, eu desonro meu pastor, desonro meu patrão, eu não obedeço a palavra de Deus, eu ando segundo a árvore do entendimento, né? Segundo o meu próprio entendimento, eu começo a me achar nisso, me achar naquilo, você encheu a boca do diabo de dente, e aquilo ele vai te... Pastor, mas eu não acredito nisso, Deus é bem maior. Deus é bem maior, por isso que Ele está te falando, fala assim, para com essas práticas, começa a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não deixa nem a tua religiosidade ocupar, querido, os princípios de Deus. Porque olha bem, você pode ser mais dedicado na igreja do que o pastor está pregando, mas é o que Deus está falando para a igreja? Isso é uma pessoa desviada também. Uma pessoa que quer fazer mais do que Deus está comandando. Ela está pegando o caminho errado, porque ela está andando segundo o seu próprio entendimento. Quando a gente vai estudar, né, a teologia, os princípios das coisas, né, para a gente aprender a ser líder. E um dia que eu aprendi lá, né, que como é que anda um líder? Um líder,
Moisés, ele ia andar, ele tinha que andar no passo do povo. Quando tinha alguma coisa que tinha que ser rápido, que tinha que ser coisa assim, era escolhido os guerreiros, as pessoas mais preparadas, que iam na frente, mas tinha que deixar seguro o povo. Então, o que é uma pessoa, querido, que fica querendo andar, querer ser mais do que os outros? É uma pessoa que está querendo andar fora o passo que Deus deu para ele. Então, muitas vezes, nós queremos estar andando com passos largos, desrespeitando o passo das crianças, dos animais, das coisas. Porque Moisés, até para atravessar o Mar Vermelho, eles foram atravessar o Mar Vermelho, Deus travou o exército de Satanás até que as crianças, os animais, todo mundo passasse. Os velhos, os lentos, os apressados. Então, não tem essa, querido, de nós achar que nós somos melhor do que ninguém. Não existe isso. Não existe. Também não tem essa de você achar que você está fora porque você é incapaz, você sabe pouco, Não, você vai andar junto, andou junto, vai ter que todo mundo andar no passo, que o povo todo anda. Então, muitas vezes nós queremos uma igreja, entendeu, Nós queremos uma igreja, mas Deus está dando para nós de acordo com o nosso caminhar. Deus não desrespeita nós. Agora, nós, por não andar junto, nós podemos estar desrespeitando o tempo, o momento e o jeito de Deus. Uma coisa que nós temos que aprender, querido, com a palavra dura de Deus, eu gosto de palavra dura, sabe por quê? Porque eu sei que Deus é, vamos gente, Deus é, fala comigo, fiel. Deus é amor, querido, mas Deus é mais justo, Ele é mais amor, mas Ele nunca deixa de ser hiper mega justo. Entende? Deus é amor, mas Deus é justo. Deus é tão justo, mas tão justo, que Ele mandou Jesus para morrer no nosso lugar. Se Ele não fosse tão justo, Jesus não precisava morrer no nosso lugar. Agora pensa bem, Deus vai deixar de praticar a justiça por causa de você? Sendo que por causa do amor dele por nós, Ele enviou Jesus Cristo. Agora olha bem, a Bíblia fala assim, se Deus não perdoou, mas castigou aqueles que receberam o mandamento de anjos e desobedeceram, quanto mais aqueles que rejeitarem o sangue do seu Filho, o sangue precioso da nossa redenção, o sangue do Cordeiro, o sangue do seu Filho. O castigo para nós é pior do que da época da lei. Então, o que nós temos que entender? Por quê? Porque nós valemos o quanto nós custamos. Aquilo que nós custamos para Deus, então Deus, Ele espera que nós dê a resposta para Ele daquilo que nós custamos. Você lembra que eu conto a história da mulher da vaca? O cara pegou aquela mulher, ninguém queria na aldeia, toda mulher valia uma vaca. O estrangeiro lá pegou, olhou uma mulher que ninguém dava nenhuma vaca por ele, e ele deu 5 vacas para ela. E aquela mulher começou a se comparar com as outras, falou assim, poxa, todas as mulheres aqui foram compradas por uma vaca. Agora o meu dono deu 5 vacas por mim. Mas aquele homem deu 5 vacas para aquela mulher, por quê? Porque aquela mulher ia se sentir, se ver
e se valorizar como uma mulher que valia por 5 vacas. E diz que aquela se tornou a melhor esposa de toda a tribo, porque ela valia 5 vezes mais. Então, quando nós começamos a levar a nossa vida relaxadamente com Deus, então nós somos a mulher que foi comprada por 5 vacas, mas nós estamos agindo como aquela mulher que não valia nenhuma vaca. Deus não espera isso de nós. Deus espera que você conheça Jesus, que você receba essa graça maravilhosa, todo o seu amor, que você receba o poder do Espírito Santo para ser transformado em filho, que você receba todos os dons para que você possa desenvolver a tua salvação, para que você possa se transformar, né, em um precioso, um príncipe, um filho de Deus. Aí, querido, na hora que você se transformar nessa pessoa, as bênçãos dele vai te perseguir, te alcançar, porque Deus não vai querer ver você andando com um carro velho, nem morando em casa ruim, nem tendo que fazer conta, entendeu, né? Você vai, por mais que você esbanja dinheiro, você não vai gastar nem 10% que você ganha, porque Deus quer ver você viver bem. Ele já chamou nós para viver em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe quem é abundância? Você não vai passar vontade de comprar nada. Sempre vai ter sobrando. E por favor obedeçam, porque está demorando. Está ficando insuportável para Deus ficar esperando vocês. E vocês não obedecem. Como é que eu faço para obedecer, sem pai? Querido, como é que eu faço para poder controlar a minha fome? Vamos? Respondam para mim, como é que eu faço para controlar a minha fome? Vamos? Como é que eu faço para controlar a minha fome, Suzana? Não, a fome de comida. Faz jejum aí. Como é que eu faço para controlar minha fome? Dedico um jejum a Deus. Como é que eu faço então para poder parar para me tirar o dente da boca de Satanás? Faça jejum daquilo que você deu para Satanás. Glória. Não se orgulhe rico na sua riqueza, forte na sua força. Entenderam? E nem o sábio na sua sabedoria. Mas, o que eu faço então, pastor? Mas, se alguém se orgulhar, orgulhe-se nisso. E me conhecer, e saber que eu sou Deus, e que faço justiça na terra. Qual que é o problema? As pessoas, elas estão procurando a graça salvadora de Jesus, mas elas não estão buscando a justiça de Deus. A graça você recebeu o dia que você aceitou Jesus, mas na santificação você vai buscar a justiça de Deus. E daí? Gálatas 5, versículo 19. Põe a partir do versículo 16, por favor. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Glória a Deus. Senhor, eu quero, Pai, colocar então a noiva nas tuas mãos. Oh, mamacadachou e temei. Oh, Pai, nós somos, Deus querido, terríveis, Pai. Cheio de iniquidade, Pai. Nós, Deus querido, somos pessoas, Pai, que querem as coisas, Pai, com motivação errada, Pai. Deus, meu Pai, eu quero, Pai querido, que esse ministério, Senhor, um dia possa crescer, mas crescer certo, Pai. Se for para crescer errado, Pai,
que nós possamos até ser exterminados, Pai. Mas eu quero, Deus querido, que a Tua presença, Pai, venha nos transformar, Pai, transformar nossa natureza, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu quero te dizer, Deus, que ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, Pai. Ao Senhor o louvor, Pai. Jesus, eu quero te dizer, Jesus, que nesse dia, Senhor, se comemora, Senhor, a morte e a ressurreição Tua, Pai. Jesus. E a Tua palavra diz assim, Senhor: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, Senhor, eu quero, Senhor Jesus, te dizer, Jesus, o mais importante, Senhor, é nós continuarmos firmes, Senhor, para sermos levantados, Deus, com vida em abundância, Senhor, para atrair, Senhor, os pecadores a Ti, Deus. Nós precisamos, Senhor, corrigir a nossa vida, Pai, corrigir no nosso trabalho, na nossa casa, Pai, nos nossos pensamentos, Pai. Como disse Deus a Suzana na hora que eu cheguei aqui, Pai, que falar para os outros, Pai, que tem que mudar de mente, Pai, mudar de pensamento, é fácil, Pai. O duro é mudar o nosso pensamento, Pai. Então, Deus, isso é verdade, Pai. E a Tua palavra diz assim, Pai: não vos conformei-vos com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o que o nosso ministério precisa, Pai, é mudar a mente, Pai. Renovar a mente, Pai. Para que nós possamos experimentar, Pai, o que é bom, perfeito, que é a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. Deus, que a nossa semana seja uma bênção. Nós vamos estar agora, Pai querido, terminando esse culto, Pai. Eu quero te agradecer, Deus, por esse mês. E quero te louvar já pelo próximo mês, Pai. O próximo mês, Senhor, será bem melhor do que esse, Deus, para o Teu povo. Nós não queremos participar da crise, Pai, mas nós queremos testemunhar, Deus, que o Senhor enriquece os seus, Pai. Eu quero, Pai querido, lhe pedir, Deus, que a bênção venha perseguir e alcançar aqueles, Deus, que já estão prontos. E aqueles que não estão prontos, Pai, que esse mês, Pai, eles fiquem no ponto, Pai, para já ver a diferença, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós estamos começando um novo mês, Pai. E eu quero ver a Tua glória, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Agora, Pai, nós, enquanto o Ministério de Louvor vai adorar, Pai, nós vamos estar orando um pelo outro. Usa, Deus, a vida dos irmãos, Pai, para orar, profetizar e decretar, Deus, bênçãos e transformação no mundo espiritual, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, coloca Teus anjos aqui, Deus, para administrar esse final de culto, Pai, para que todos saiam daqui abençoados. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Amém?